Já sentiu como se houvesse uma voz dentro de você, constantemente te criticando, minando sua confiança e te impedindo de alcançar seus objetivos? Uma voz que sussurra dúvidas, medos e inseguranças, te convencendo de que você não é bom o suficiente, que não merece o sucesso ou a felicidade. Talvez você se reconheça em momentos de autossabotagem, procrastinação, ou em padrões de comportamento que te impedem de crescer e evoluir. Talvez você sinta que está preso em um ciclo vicioso de pensamentos negativos, dos quais parece impossível escapar. Essa sensação de estar em guerra consigo mesmo, de ter um inimigo interno, é mais comum do que imaginamos. A ansiedade, a insegurança e a autossabotagem são faces de uma mesma moeda. A nossa luta contra a nossa própria sombra. Essa sombra, da qual falaremos mais adiante, é a parte de nós que preferimos manter escondida, a coleção de características, impulsos e emoções que consideramos inaceitáveis ou indesejáveis. Negamos essa parte de nós, a reprimimos e a combatemos, mas quanto mais tentamos suprimi-la, mais forte ela se torna, manifestando-se de maneiras inesperadas e, muitas vezes, destrutivas. Imagine a seguinte situação. Você está se preparando para uma apresentação importante no trabalho. Você se dedicou, estudou e se preparou ao máximo, mas no momento de subir ao palco, uma onda de ansiedade te paralisa. Sua mente fica em branco, suas mãos tremem e você começa a gaguejar. A voz crítica dentro de você começa a sussurrar: você vai fracassar, você não é capaz. Todos vão perceber que você é uma fraude. E, inevitavelmente, a apresentação não sai como você esperava. Depois você se sente frustrado, envergonhado e se culpa por não ter conseguido controlar seus nervos. Ou então, imagine que você está em um relacionamento amoroso que te faz muito feliz, mas, de repente, você começa a sentir ciúmes inexplicáveis. Você começa a desconfiar do seu parceiro, a vasculhar suas redes sociais e a questionar seus sentimentos. A insegurança te domina e você começa a criar discussões e conflitos desnecessários. No final, o relacionamento acaba se desgastando e terminando, e você se pergunta o que deu errado. Esses são apenas alguns exemplos de como a nossa sombra pode influenciar nossas vidas, nos impedindo de alcançar nossos objetivos, de construir relacionamentos saudáveis e de sermos felizes. Mas a boa notícia é que podemos aprender a lidar com essa sombra, a integrá-la em nossa personalidade e a transformá-la em uma aliada poderosa. Neste vídeo, vamos explorar o conceito da sombra de Carl Jung, um renomado psiquiatra e psicoterapeuta suíço, e vamos descobrir como podemos usar esse conhecimento para transformar nossos pensamentos negativos em aliados. Vamos aprender a observar nossos pensamentos sem julgamento, a reconhecer os padrões que nos sabotam e a ressignificar nossas crenças limitantes. Vamos embarcar em uma jornada de autoconhecimento e transformação, rumo a uma vida mais plena, autêntica e feliz. Prepare-se para descobrir o poder da sua sombra e para libertar o seu verdadeiro potencial. Agora, vamos mergulhar no conceito da sombra. Segundo Carl Jung, imagine a psique humana como um vasto oceano. A parte consciente, aquilo que percebemos de nós mesmos, é apenas a ponta do iceberg, a pequena parte visível acima da superfície. Submerso nas profundezas, reside a sombra, um reservatório de traços, desejos e impulsos que rejeitamos ou reprimimos, seja por considerá-los moralmente inaceitáveis, socialmente inadequados ou simplesmente incompatíveis com a imagem que queremos projetar. Essa sombra não é inerentemente má. Ela é, antes de tudo, uma parte integral da nossa totalidade psíquica. Ela contém não apenas os aspectos negativos que evitamos, como raiva, inveja, egoísmo e agressividade, mas também qualidades positivas que não reconhecemos ou que fomos condicionados a negar, como a espontaneidade, a criatividade, a assertividade e a capacidade de liderança. Muitas vezes, reprimimos essas qualidades positivas porque fomos ensinados que são inapropriadas ou egoístas. A sombra se forma ao longo da nossa vida, a partir das nossas experiências, das nossas interações sociais e das mensagens que recebemos da nossa família,
da nossa cultura e da nossa sociedade. Aprendemos a reprimir certos comportamentos e emoções para nos adaptarmos e sermos aceitos. Por exemplo, uma criança que é constantemente criticada por expressar sua raiva pode aprender a reprimir essa emoção, internalizando a crença de que a raiva é algo ruim e inaceitável. Essa raiva reprimida se torna parte da sua sombra e pode se manifestar de maneiras indiretas e disfuncionais ao longo da sua vida, como passividade agressiva, ressentimento crônico ou explosões de raiva desproporcionais. De modo análogo, imagine um artista que sempre foi desencorajado a seguir sua paixão, sendo persuadido a optar por uma carreira mais segura e estável. A criatividade, a intuição e a paixão pela arte se tornam parte da sua sombra. Mesmo que ele tenha sucesso na sua carreira, ele pode se sentir insatisfeito e incompleto, com uma sensação constante de que algo está faltando. Essa parte reprimida da sua sombra pode se manifestar como depressão, ansiedade ou uma sensação de vazio existencial. Portanto, a sombra não é um monstro a ser temido ou combatido, mas sim um tesouro escondido que contém partes importantes da nossa identidade. Ignorar a sombra é como ignorar uma parte fundamental de nós mesmos, nos condenando a viver uma vida incompleta e desequilibrada. Ao invés de reprimir a sombra, devemos aprender a reconhecê-la, a compreendê-la e a integrá-la em nossa consciência. Ao fazer isso, podemos liberar o potencial criativo e a energia que estão presos nas profundezas do nosso inconsciente. Em contrapartida, a integração da sombra nos permite nos tornarmos mais autênticos, completos e capazes de viver uma vida mais plena e significativa. Agora consideremos como isso se aplica quando você se depara com um turbilhão de pensamentos negativos. A chave reside na observação sem julgamento. Imagine-se como um cientista que estuda um fenômeno natural. Você observa o evento com curiosidade, sem tentar mudá-lo ou rotulá-lo como bom ou ruim. Da mesma forma, ao observar seus pensamentos, adote uma postura de observador imparcial. Não se identifique com eles. Não se deixe levar pelas emoções que eles despertam. Apenas observe-os, como se fossem nuvens passageiras no céu da sua mente. Essa prática, inspirada em técnicas de mindfulness e meditação, permite que você crie uma distância saudável entre você e seus pensamentos. Em vez de ser arrastado para o fundo do poço da negatividade, você permanece na margem, observando a correnteza sem se afogar. É como assistir a um filme. Você se envolve com a história, mas sabe que ela não é real. Da mesma forma, você pode reconhecer a presença dos seus pensamentos negativos sem permitir que eles controlem suas ações ou definam sua identidade. Contudo, é importante ressaltar que a observação sem julgamento não significa ignorar ou reprimir seus pensamentos. Pelo contrário, significa reconhecê-los e aceitá-los como parte da sua experiência humana. Significa permitir-se sentir as emoções que eles despertam, sem se apegar a elas ou julgá-las. Significa reconhecer que você não é seus pensamentos, mas sim o observador dos seus pensamentos. Além disso, tente identificar os padrões que se repetem nos seus pensamentos negativos. Existem temas recorrentes? Certas situações ou pessoas que desencadeiam esses pensamentos? Ao identificar esses padrões, você pode começar a entender as raízes dos seus pensamentos negativos e a desenvolver estratégias para lidar com eles. Por exemplo, se você perceber que sempre que se compara com outras pessoas nas redes sociais, seus pensamentos negativos se intensificam, você pode decidir limitar o seu tempo nas redes sociais ou mudar a forma como você as utiliza. Em contrapartida, a observação sem julgamento pode ser desafiadora no início. Nossos cérebros estão programados para julgar e avaliar tudo o que percebemos, e é preciso prática para mudar esse padrão. Seja paciente consigo mesmo e lembre-se de que cada vez que você observa seus pensamentos sem julgamento, você está fortalecendo a sua capacidade de lidar com a sua sombra e de transformar seus pensamentos negativos em aliados. Pense nisso como um músculo que você está fortalecendo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele se torna. Adentrando agora no âmago da transformação emocional,
um passo crucial reside em reconhecer, analisar e, por fim, ressignificar esses pensamentos negativos. Imagine que cada pensamento é como uma semente. Se você a planta em solo fértil, ou seja, se a nutre com atenção e crença, ela germinará e dará frutos, sejam eles doces ou amargos. Da mesma forma, se você permite que um pensamento negativo se enraize em sua mente, ele crescerá e influenciará suas emoções, seus comportamentos e, em última instância, sua realidade. Contudo, ao invés de simplesmente rejeitar ou suprimir esses pensamentos, podemos adotar uma postura de investigação curiosa. Pergunte a si mesmo: qual é a origem desse pensamento? Qual a evidência que o sustenta? É uma crença limitante herdada da minha família, uma experiência traumática do passado ou uma interpretação distorcida da realidade? Ao questionar a validade dos seus pensamentos negativos, você começa a enfraquecer o seu poder sobre você. Uma analogia útil aqui é a de um detetive que investiga um crime. O detetive coleta pistas, analisa evidências e interroga testemunhas para descobrir a verdade por trás dos fatos. Da mesma forma, você pode se tornar um detetive dos seus próprios pensamentos, buscando evidências que os confirmem ou os contradigam. Muitas vezes, você descobrirá que seus pensamentos negativos são baseados em suposições infundadas, generalizações exageradas ou interpretações tendenciosas da realidade. Por exemplo, suponha que você tenha cometido um erro no trabalho e imediatamente comece a pensar: sou um fracasso, nunca vou conseguir ter sucesso na minha carreira. Ao invés de aceitar esse pensamento como uma verdade absoluta, questione-o. Pergunte a si mesmo: qual é a evidência de que sou um fracasso? Baseio minha autoavaliação em um único erro? Esqueci todos os meus sucessos e conquistas anteriores? Ao analisar criticamente seus pensamentos, você pode descobrir que eles são exagerados e injustos. Em contrapartida, outra ferramenta poderosa para ressignificar pensamentos negativos é a reformulação cognitiva. Essa técnica, amplamente utilizada na terapia cognitivo-comportamental, envolve identificar pensamentos distorcidos e substituí-los por pensamentos mais realistas e positivos. Imagine que você está usando um par de óculos com lentes escuras. Tudo o que você vê parece sombrio e negativo. A reformulação cognitiva é como trocar esses óculos por um par com lentes claras, que permitem que você veja a realidade com mais precisão e otimismo. Agora, imagine que você está se sentindo ansioso antes de um encontro. Seu pensamento automático pode ser: vou cometer um erro e parecer um idiota. Ao invés de se deixar dominar por esse pensamento, reformule-o. Pergunte a si mesmo: qual é a probabilidade real de eu cometer um erro? Mesmo que eu cometa um erro, qual é a pior coisa que pode acontecer? As pessoas vão me julgar? Eu posso aprender com o erro e me sair melhor da próxima vez? Ao reformular seus pensamentos, você pode reduzir sua ansiedade e se sentir mais confiante e preparado para o encontro. Lembre-se, a chave é a prática constante e a autocompaixão. Contemplando a tessitura que fomos urdindo até aqui, percebemos que a jornada para integrar a sombra não se revela como um mero exercício de autoajuda, mas sim como uma profunda imersão nas camadas mais recônditas do ser. Não se trata de domesticar a fera, mas sim de reconhecer a sua força primordial e canalizá-la de forma construtiva. É como domar um rio caudaloso. Ao invés de tentar represar suas águas, aprendemos a construir canais que direcionam seu fluxo para gerar energia e irrigar a terra. Nessa dança entre a luz e a sombra, descobrimos que a verdadeira transformação reside na aceitação radical de nós mesmos, com todas as nossas imperfeições e contradições. É abandonar a ilusão de perfeição e abraçar a autenticidade, reconhecendo que a nossa vulnerabilidade é a nossa maior força. É como um vaso rachado. Ao invés de descartá-lo, valorizamos a sua história e a beleza das suas imperfeições, que o tornam único e especial. Ao observarmos nossos pensamentos negativos com a lente da curiosidade e da compaixão, desmistificamos o seu poder e revelamos as suas origens.
Desmascaramos as crenças limitantes que nos aprisionam e as substituímos por narrativas mais empoderadoras e realistas. É como trocar uma bússola defeituosa por uma que nos guia com precisão em direção aos nossos objetivos. Refletindo sobre esta jornada até agora, torna-se evidente que a chave para a transformação não reside em evitar a dor, mas sim em aprender a dançar com ela. É abraçar a impermanência da vida e aceitar que os momentos de dificuldade são oportunidades de crescimento e aprendizado. É como um jardineiro que poda as roseiras para que elas floresçam com mais vigor. Em suma, ao integrarmos a nossa sombra, deixamos de ser prisioneiros dos nossos medos e inseguranças e nos tornamos os arquitetos do nosso próprio destino. Deixamos de lutar contra nós mesmos e passamos a cooperar com todas as partes do nosso ser, criando uma sinfonia harmoniosa que ressoa com a nossa verdadeira essência. É como um maestro que rege uma orquestra, unindo diferentes instrumentos para criar uma obra de arte que transcende a soma das suas partes. Chegamos então ao limiar de uma nova compreensão. Não se trata de banir as sombras, mas de acender a luz. Não de silenciar a voz crítica, mas de aprender a dialogar com ela. A jornada pela sombra não é uma busca por perfeição, mas por inteireza. É um convite a dançar com as partes de nós que mais tememos, a abraçar as imperfeições que nos tornam unicamente humanos. Pense na sombra não como um inimigo a ser derrotado, mas como um espelho que reflete as partes de nós que precisam de cura e aceitação. É um mapa que nos guia em direção ao autoconhecimento e à transformação. Ao invés de fugir da sombra, mergulhe nela com curiosidade e compaixão. Descubra os tesouros escondidos que ela guarda, as qualidades adormecidas que anseiam por despertar. Imagine que você está diante de uma porta escura. Atrás dela, você sabe, reside a sua sombra com todos os seus medos, inseguranças e traumas. A tentação é permanecer do lado de fora, no conforto da sua zona de conforto. Mas ao fazer isso, você se condena a viver uma vida limitada e incompleta. A verdadeira coragem está em abrir a porta e adentrar a escuridão, sabendo que, ao fazê-lo, você encontrará a luz. E essa luz, acredite, já reside em você. Ela é a sua essência divina, a sua capacidade inata de amar, de criar e de se conectar com o mundo. A sombra não é mais forte que a luz, ela apenas obscurece o seu brilho. Ao integrar a sombra, você remove as camadas de escuridão que a encobrem e permite que a sua luz brilhe com intensidade. Que este seja apenas o começo de uma jornada contínua de autodescoberta e aceitação. Que você possa se lembrar sempre de que a sua sombra não é uma fraqueza, mas sim uma fonte de poder e sabedoria. Que você possa se permitir sentir todas as suas emoções, sem julgamento ou culpa. Que você possa se amar incondicionalmente com todas as suas virtudes e defeitos. A verdadeira prática começa agora. Leve consigo este conhecimento, esta compaixão, esta coragem. Permita que a luz da sua consciência ilumine cada canto da sua sombra, transformando cada medo em amor, cada dúvida em confiança, cada fraqueza em força. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Há uma infinidade de almas buscando a luz, assim como você. Compartilhe a sua luz com o mundo e inspire outros a fazerem o mesmo. Que a paz e a sabedoria te acompanhem sempre.